Deus abomina a mentira e, por isso, não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia. No livro de João, capítulo 8, 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Por isso, meus queridos, o maior objetivo do diabo é confundir as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Também sabemos que é possível ser verdadeiramente livre através de conhecimentos da verdade. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive na verdade pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Lá na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11, diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Quando alguém deixa de confiar em si e passa a confiar inteiramente nele, no nosso Senhor, recebemos nosso Senhor como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Assim, ele nos limpa, nos ensina e nos consola. E se determinarmos obedecer seus mandamentos, o inimigo fará de tudo para tentar nos apartar do foco. Qual é o foco? O foco é Cristo. E voltarmos atrás em nossa decisão, é isso que ele quer. O inimigo usa a pessoa para nos influenciar, de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas e coloca em nossos ouvidos de que não conseguiremos vencer o pecado e ser liberto completamente. Como Jesus disse, ele é mentiroso. Você precisa saber quais são as mentiras mais comuns que ele, Satanás, quer que você acredite. Assim ficará muito mais fácil derrotar. Vejamos quais são eles. A primeira mentira do diabo é em dizer que a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele procura colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro comum, escrito por homens e cheio de incoerências, mas podemos aqui refletir, eu e você. Você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido eliminada da humanidade há muito tempo? Quantos conflitos, quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? Portanto, a Bíblia, meus amados, é o livro mais lido em toda a história. E até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém 66 livros escritos por cerca de 40 autores em épocas completamente diferentes e todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Assim, Satanás luta tanto para combater a Bíblia. Ele sabe que ela revela o plano da salvação para a humanidade através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se revoltarem contra o que Deus diz. E com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as piores, as grandes consequências por desobedecer ao Senhor Jesus. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas é fato que a Bíblia se cumpre no mundo. Observem bem os jornais e você verá que tudo que está escrito na palavra de Deus tem se cumprido plenamente. Meus queridos, e a segunda mentira do diabo. Ele diz que é só um pecadinho apenas. Veja só essa segunda mentira do diabo que ele quer nos convencer. Faça. É só um pecadinho. Satanás, ele sopra essa mentira em nossos ouvidos diariamente. Pode cometer aquele pecado. Você merece. Você já está na igreja há tantos anos. E por isso Deus não vai importar se você der uma escapadinha de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia.
Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas nem ele fugiu das consequências dos seus erros, dos seus pecados. Através dos seus pecados, das coisas que Davi fez, que desagradou a Deus, Davi sentiu o peso da mão de Deus por causa de vários pecados, de uma traição, de um assassinato de um homem. Davi passou dias e dias de muita dor e angústia. E lá em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 13 ao 18, Davi disse ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Vejam que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você vier a pecar. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz por aí, isso não te livra das consequências do pecado. Dessa forma, não se esqueçam, meus queridos, há consequências sim para todos os nossos atos. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. A terceira mentira em que o diabo quer nos convencer: é possível ser cristão sem ir à igreja, sem ler a Bíblia, sem orar? Sem dúvidas, essa é uma das mentiras mais graves que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica satisfeito quando alguém busca a Deus. Sabemos que um crente em Jesus Cristo que não congrega, não se alimenta da palavra e não ora, ele fica abatido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13 ao 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E a quarta mentira do diabo, onde ele quer convencer dessa quarta mentira, que todos os caminhos levam a Deus. Como ouvimos muito de pessoas de outras religiões, é que todos nós servimos o mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. A cada dia, Satanás espalha novas religiões que pregam a paz e o amor, como se eles fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5 e 6. Pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo
como resgate por nós. Esses caminhos inventados pelo homem, na verdade, são atalhos que, quando chega ao fim, dão em um grande abismo. Por isso, meus amados e queridos, a minha profunda vontade que com este vídeo é que vocês aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não sermos enganados: é conhecermos a verdade que está em Jesus. Quanto mais lermos a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, orar, vigiar e ouvir a palavra, tanto nas organizações, nas igrejas, em casa, em todos os lugares, né? A Bíblia vem dizer que nós temos que buscar Deus, né? Orar sem cessar, mas você conseguirá identificar e fugir das mentiras do diabo. Sou Carlândia Sodré. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no meu canal. Deus abençoe cada um de vocês.